Aê, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre nutrição de precisão. Muito boa noite, sejam bem-vindos. E doenças autoimunes. E é claro que eu não estarei sozinha, estarei com uma super convidada. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo por aqui. Sejam todos bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre doenças autoimunes e vamos falar também sobre o papel da nutrição de precisão nessas doenças autoimunes. Como a nutrição de precisão pode ser uma aliada no tratamento dos pacientes com doença autoimune, como você, enquanto profissional da área da saúde, pode utilizar o recurso da nutrição de precisão, que na verdade é uma abordagem, né? A gente vai discutir aqui um pouquinho, eu e a Selma Mello, doutora Selma Mello já chegou aqui. Nós vamos discutir como você, de repente, é um profissional que acabou de se formar ou está entrando ainda nessa área de nutrição de precisão. Então, como você pode utilizar o recurso dessa abordagem da nutrição de precisão para atender esses pacientes com doenças autoimunes, porque é realmente muito complexo. Antes de vir para cá, eu falava com uma pessoa aqui no direct, pedi para ela vir para cá para nossa live, porque ela me perguntou a respeito de uma alteração específica. E aí eu falei, olha, com certeza a nutrição ela tem muito poder. A nutrição personalizada, ela vai conseguir ajudar bastante essa pessoa que foi diagnosticada, mas é muito importante procurar um profissional capacitado para isso, beleza? Deixa eu convidar aqui já. Aí. Ver se deu certo aí, Selma, se não me chama aqui. E já encaminha suas dúvidas também, galera. Tem um ponto de interrogação aqui, você consegue encaminhar suas dúvidas. Olá, Aê! tudo bem? Tudo bem, Boa noite. Selma? Boa noite, seja bem-vinda. Faz tempo que eu não faço live com o Pipeliner, Hum. estou muito feliz. Primeiro, muito obrigada por aceitar o convite. Ó, você que é Pipeliner já saiba que nós teremos muitas lives esse ano. E a Selma foi a primeira, né? Que já estreou aqui o nosso, o nosso quadro, né? A gente tem até um nome para o nosso quadro, então isso é muito importante porque a gente consegue aqui divulgar mais o trabalho dos pipeliners e também falar do que nós estamos fazendo aqui, né? Internamente. Então, Selma, seja muito bem-vinda. Estou muito, muito feliz que você aceitou o convite. Muito mesmo, porque você é uma pessoa que eu admiro demais, seu trabalho, você como pessoa, como profissional, e realmente eu sinto orgulho de tê-la como pipeline, me sinto honrada por você ter nos escolhido. Então, seja muito bem-vinda, se apresenta para o pessoal, tem muita gente nova chegando, viu, Selma? Muita gente aqui do nosso público, tem muita gente nova chegando, muita gente que tem muitas dúvidas. E a gente vai começar esse bate-papo falando um pouquinho de nutrição de precisão e entrando na sua prática clínica, que é bem mais interessante, sobre doenças autoimunes. Então, se apresenta aqui para o pessoal, Selma, por Olá, boa favor. noite, pessoal. Eu sou Selma Mello, né? Eu sou nutricionista, eu trabalho com doenças autoimunes e sou pipeline, né? A Tatiana falando que é um prazer estar aqui comigo. Eu é que me sinto orgulhosa, assim, de estar fazendo uma live com uma pessoa que eu admiro muito, né? E hoje, minha nossa, eu chamo Tatiane. Tatiane, eu conheci ela como professora, foi minha professora na pós. E hoje é minha colega, amiga, irmã em Cristo e tudo. Mas eu tô muito orgulhosa que o que eu puder, assim, passar de informações para poder ajudar ou profissionais ou pacientes mesmo em relação a doenças autoimunes, eu estou aqui à disposição, né? Vamos começar um pouquinho, né? Vai ser uma conversa mesmo sobre a nossa prática clínica e o que eu mais Isso. faço. E agora trabalhando com a nutrição de precisão, né? Pegando os exames, as ferramentas de precisão para ajudar na condução da conduta nutricional. Eita, na condução da conduta. Ai, meu Deus, minha professora de português me matou agora.
mas tudo bem, né? Na condução Sem problema, da, da dieta, né? Do plano alimentar do paciente em relação todo mundo. à tomada de decisões Isso, mais assertivas. muito bom. Era isso que eu queria falar. Isso, muito. Isso. É, só para complementar, então, já que a Selma comentou, ó, pipeliner chegando, já põe foguete. Isso aí, Marisa. É, nós nos conhecemos numa sala de aula, né? Eu fui para Recife, Selma é de Recife, fui dar aula numa pós, e era uma pós de acho que 20 horas de aula, e assim, muito conteúdo, e um pessoal assim sedento por conhecimento, e a Selma ela se destacou. Eu lembrei muito da Selma depois que a gente se reencontrou, depois acho que de uns 2 anos que nós nos reencontramos. Eu lembrei muito dela porque ela, todo professor sabe, né, quando o aluno se destaca. E a Selma foi uma dessas alunas que realmente se destacou. E isso foi muito bom, assim, né? Porque ela demorou um tempo para vir para genética, tá, gente? Não foi assim, nossa, instantâneo, não. Ela demorou um pouquinho, mas quando eu sempre falo, né, que quem viu não dá para dizer que não viu, né, que desviu. Então, é muito importante a gente pensar que tudo tem um tempo para acontecer, mas que não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar que a genética existe, não dá para ignorar que a nutrição passa por uma evolução. E essa evolução chegou na nutrição de precisão, que é o que a gente vai comentar. Muitos pipeliners aí, a Laureana, a Vânia, acabei de ver que entrou. E é isso aí, ó. O Laureano sempre em movimento. Nas aulas ele tá na esteira, é uma beleza. Muito bom, muito bom. O Eduardo também que chegou aqui, Pipeline, sejam todos bem-vindos. E aí, o que, que é importante? Ó, Vânia, minhas professoras. A Lu tá por aí também, muito bom, muito bom. Por quê, gente? Porque quando a gente pensa em nutrição de precisão, muitas vezes dá a impressão que a gente está falando de exame genético apenas, de exame de metabolômica apenas, de exame de microbiota intestinal apenas. E na verdade não é. Marisa tá por aqui, ó. Desculpa aí, Marisa, não tinha visto você entrar. Coloca o foguete, gente, para a gente já conseguir identificar. Mas o que é importante a gente pensar? Que a nutrição de precisão ela é uma abordagem. Então, dentro dessa abordagem, nós temos desde o início, quando esse paciente ele entra em contato conosco. Por quê? Porque a nutrição de precisão, ela vai observar tudo que envolve o paciente. Então, por exemplo, adianta eu passar uma dieta maravilhosa do ponto de vista científico, técnico, aquilo que eu estudei dos artigos, que o protocolo manda. A Selma vai falar um pouquinho sobre protocolos também, o que é possível ser feito, ou que ela geralmente pega ali na clínica, sem entrar em tantos detalhes, mas só para vocês saberem que, por isso que é importante procurar um profissional que saiba do que está falando, gente. Não se aventurem, isso é muito importante, né? E aí, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, é muito importante a gente levar em consideração tudo que envolve o paciente. Então, se ele tem o hábito de repente, gostar do almoço de uma determinada maneira, imagina só, eu tô aqui no Sudeste, a Selma tá lá no Nordeste, e aí a gente né, troca o paciente. Hoje, com os atendimentos online, o paciente lá do Nordeste é atendido por mim, o paciente daqui é atendido por ela. Eu falo assim, não, mas você, a partir de agora que você está comigo, eu não quero saber se você come macaxeira no café da manhã. Agora você vai consumir o pãozinho francês que a gente consome aqui no Sudeste. Não existe isso, né? Então a gente tem que considerar o hábito alimentar do paciente. Isso é nutrição de precisão também. E isso é muito, muito importante, tá, gente? Muito importante. Por quê? Porque quando a gente identifica esse paciente, já começa a trabalhar com essa abordagem muito mais próxima da realidade dele, vai ser muito mais fácil dele conseguir fazer uma adesão ao plano alimentar. Porque não adianta estar tudo lindo do ponto de vista científico e técnico, mas não ser funcional. Então, imagina isso para um paciente, por exemplo. Eu não pego muitos pacientes que têm grandes alterações, um ou outro, que vem geralmente por conta da genética, que é um dos pilares, né? Uma das ferramentas, vamos dizer assim, porque a abordagem da nutrição de precisão ela precisa contemplar os hábitos, as preferências, os horários. Claro que a gente vai negociar,
Ah, mas tem preferência pelo doce. Claro que a gente negocia para melhora do perfil desse paciente, de sinais e sintomas, óbvio. Mas é uma negociação também que vai aos pouquinhos para quê? Para que ele possa fazer uma adesão, né? Que ele possa entender. Isso é muito importante, porque imagina só um paciente que chega para a Selma, é um paciente que vem com dores, é um paciente que ele já está num perfil mais debilitado. É bem diferente do paciente que chega para mim, por exemplo, que é mais para qualidade de vida, uma outra alteração. Mas para ela, por exemplo, imagina se de repente é o paciente que chega com queixas, que chegam com vários sintomas polimedicados, já passou por vários profissionais frustrados, cansados. Então, nós precisamos trabalhar dentro dessa nutrição de precisão, dessa abordagem, de uma maneira muito assertiva, mas também muito cuidadosa, para não distanciar o paciente daquele plano, do objetivo que a gente traçou para aquele plano e daquilo que ele consegue colocar como realidade na vida dele naquele momento. Então, a nutrição de precisão, ela utiliza ferramentas como o exame genético. Às vezes o paciente, ele não tem condição de investir no exame genético naquele momento. E aí eu vou deixar de atendê-lo. Ah, então, se não faz exame, eu não atendo. Como assim? Não existe isso. Claro que quando a gente estuda, a gente quer melhor para ele, a gente vai falar das ferramentas que existem, mas eu não posso, de forma alguma, não atender um paciente, ignorar esse paciente porque ele, naquele momento, não consegue investir no exame. Não tem como isso acontecer. Seja qualquer exame. É importante falar, e a Selma vai comentar aqui. Estou falando bastante só porque eu quero que ela depois fale mais. Vou só remover aqui os comentários, vocês coloquem as perguntinhas aqui no ponto de interrogação, porque senão os comentários ficam subindo no rosto dela, eu não consigo prestar atenção. E o que é importante a gente pensar, e aí eu quero saber também a opinião da Selma, que nesses exames, como eles são ferramentas, quero saber, Selma, de você, qual que é o melhor momento? Muitas pessoas perguntam para mim, Tati, qual que é o melhor exame? Tô cansada de responder esse tipo de pergunta. Mas aí eu queria fazer para você agora, Selma, qual que é o melhor momento de oferecer? Então, o paciente, ele chega para você, vamos supor que eu sou a paciente da primeira consulta. E aí eu cheguei para você e aí você vai explicar tudo, né, como que é o seu tratamento, como que é o seu acompanhamento. Qual que é o melhor momento que você acha que é interessante falar, por exemplo, de um exame genético para os seus pacientes? Olha, antes de eu responder, eu vou caminhar um pouquinho sobre a nutrição autoimune e respondo essa pergunta, né? Perfeito. Como você falou, eu trabalho com essas ferramentas de precisão, trabalho com doenças autoimunes, e a necessidade de buscar o conhecimento dessas ferramentas se dá exatamente por essa questão, vamos lá. A doença autoimune é uma doença altamente inflamatória, muito inflamatória. Então, a inflamação causa piora da autoimune, a autoimune causa inflamação e fica esse ciclo, e a gente tem que ajudar com a alimentação para quebrar esse ciclo. Então, a busca por necessidade de conhecimento dessas ferramentas se dá quando eu tenho condutas e essas condutas eu faço e não melhorou. Eu fiz novamente outra conduta, não melhorou. Eu fiz outra conduta, então não melhorou. Então, tem alguma coisa, eu tenho que buscar saber o que difere nesse paciente. Então, as doenças são iguais, mas as pessoas são diferentes. Então, eu tenho que entender as particularidades do paciente. Então, como você falou aí, eu também tenho que levar em consideração essa questão regional, né? Então, eu tenho os alimentos inflamatórios, tenho as estratégias anti-inflamatórias, lembrando que inflamação não é ruim, né? A questão, a gente já pode até falar mais sobre isso, mas a questão inflamatória na questão de uma inflamação crônica, que a autoimune provoca. Então, alimentação anti-inflamatória, eu preciso ver essa alimentação desse paciente, mas existem as questões regionais. Então, aqui no Nordeste tem as raízes. Então, no Sudeste, como a Tatiana falou, tem as farinhas, né? No café da manhã, pão. Né? Como eu tento colocar algumas pacientes, eu digo assim, olha, tenta incluir, não que seja obrigatório você virar nordestino, mas tenta só para ciclar os alimentos, porque na autoimune uma estratégia muito importante é ciclar os alimentos. Mas, eu tenho que levar isso em consideração, mas ao levar em consideração, eu preciso entender
bioquimicamente esse paciente para poder trabalhar outras estratégias, tá? A paciente come pão todo dia, de manhã, que é regional dela. Então, ou um pão, uma tapioca, um Uhum. pão de queijo, enfim, esse é o regional dela, tá? Eu sei o potencial inflamatório que aquela farinha está causando. Mas eu tenho que levar em consideração o emocional e o social do paciente. Então, como é que eu posso trabalhar as outras estratégias para poder ajudar esse ambiente inflamatório do paciente e que ele se sinta bem ao comer? O comer não tem que ser também um sacrifício. É como eu sempre falo para os pacientes, comer Uhum. batata doce é saudável, mas se você está comendo a pulso, também vai ser inflamatório. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Aí é onde entram as ferramentas. Então, você falou assim, qual o momento de colocar essas ferramentas? Não existe uma regra. Cada caso é um caso. Então, Uhum. tem pacientes que essas ferramentas vão ser interessantes logo, eu solicito logo na primeira consulta. Na primeira consulta que eu digo assim, primeiro atenda o paciente, entenda as suas necessidades e após solicito essas ferramentas. Mas tem pacientes que eu vou solicitar a ferramenta com 3 consultas depois, com 4 consultas depois, com 5 consultas depois, e às vezes solicito um, porque é o que eu estou precisando ver naquele momento, porque essa estratégia não está dando certo. O que eu preciso ver naquele momento? Tem pacientes que precisam dos três, né? Vamos dizer, os três básicos, que é o nutrigenético, o microbioma e o metabolômico. Então, cada caso é um caso, e o momento também por exemplo, eu faço, a pessoa chegou para mim com alguns desconfortos no intestino. E a gente está fazendo as estratégias, eu estou modulando esse intestino e os sintomas não melhoram, mas não passam 100%, né? Então eu tenho que buscar por que isso não está melhorando. Então entra o exame microbioma. Então o paciente tem uma doença autoimune que é altamente inflamatória, eu estou fazendo estratégias ali anti-inflamatórias, mas ele sempre está ali com a dor articular, ele está ali com insônia, ele está ali com a fadiga. Então, o que está faltando? Então, vamos para o exame genético para entender como é a resposta inflamatória desse paciente, como é a resposta antioxidante desse paciente, porque é importante a gente saber também, entender também essa área, porque a inflamação leva à oxidação. Então, como é a resposta antioxidante do paciente? Então ele tem alteração em algumas proteínas que fazem essa resposta com eficiência. Então, eu tenho que reforçar qual estratégia para melhorar diante dos resultados dos exames, né? Aí você falou assim que eu trabalho com protocolos, eu recebo pacientes que fazem o tratamento de doenças autoimunes com o protocolo Coimbra, que é o tratamento com altas doses de vitamina D. Então, aí é onde entra o exame de Uhum. metabolômica, por exemplo. Então, os pacientes, eles tomam, têm as vitaminas e minerais que eles têm que tomar, as doses que eles têm que tomar. Mas aí entra o metabolômica para entender, aquela dose está suficiente, é só aquilo que o paciente está precisando mesmo ou está em excesso? Então, o exame de metabolômica ajuda isso, né? A tomar essa decisão. Então, Muito eu bom. tenho, por exemplo, eu recebo exame de metabolômica e faço um relatório para o médico. E envio para o médico, olha, doutor, ele deu esse resultado, então sugiro isso aqui. O que é que o senhor acha disso aqui? Eu gostaria que o senhor colocasse isso aqui, ou retirasse isso aqui, colocasse dessa outra forma. Então, as ferramentas ajudam nessa decisão, né? Se torna uma conduta mais assertiva, como a gente falou no início, né? Com certeza. E algo que é importante é essa comunicação com toda a equipe que acompanha o paciente. Como você bem colocou, montar ali um relatório e não somente, eu vou fazer a minha parte, que é o que me cabe, e aí o paciente que se vire lá com o médico dele. Mesmo porque faz parte da nutrição de precisão e ainda tem a medicina de precisão, dentro dessa abordagem, ter várias disciplinas, vários profissionais trabalhando em prol do mesmo paciente. Então, tem que ter uma conversa. Eu nunca vou fazer nada de forma a ignorar aquilo que foi estratégia do médico, porque naquele momento, com os exames que ele tinha em mãos, com o conhecimento que ele tinha, que ele não tinha, por exemplo, exame de metabolômica, ele conseguiu fazer uma determinada abordagem. Agora, com o exame, com dados mais atualizados, eu consigo fazer outra abordagem. Foi o mesmo caso. Eu tive uma paciente aqui que ela estava tomando a suplementação há 2 anos, né?
Então, calma, vamos lá, vamos rever. Só que eu não vou retirar, eu vou conversar com o seu médico, eu vou explicar para ele qual é o momento atual, por que que eu sugiro essa mudança, por que que eu sugiro manter aquilo ali. E aí sim a gente entra num consenso para ajudar esse paciente. Porque o que acontece, Alma? Eu queria saber também de você, se você recebe muitos pacientes assim. Fulano falou uma coisa, Ciclano falou outra coisa, Beltrano falou outra coisa, o paciente chega atormentado no consultório, né? Ele fica confuso, fala assim, gente, para onde que eu vou? E lembrando, gente, não é um paciente que está buscando um bem-estar, tomou um pouquinho mais de água. Não, é um paciente com dor, é um paciente que tem alterações e muitas vezes não só uma alteração autoimune, né, Selma? Uma vez você comentou com a gente que tinha um caso de uma 9. pessoa que Tenho tinha pacientes com 9 9 alterações ao autoimunes, tenho mesmo pacientes tempo. com 8 autoimunes, tenho pacientes com 6, 7 autoimunes. Bem comum. É bem Exato. comum ter duas, três, duas, três. É comum, né? E algo que é importante, se não conseguir identificar quais são esses fatores, esses gatilhos, né? Fica cada vez mais difícil. Então, por isso que as ferramentas elas são importantes. Imagina só, a pessoa ela veio lá do médico com protocolo, lembrando que nutricionista só acompanha, né? Não faz a prescrição, tá? Isso é importante, né? Porque depois, né, a gente tem ali o limite, que é um limite de segurança estabelecido, onde nós conseguimos ir. O médico consegue ir um pouco além. Também tem outras responsabilidades, isso é importante. Só que com o exame eu consigo saber se realmente esse é o melhor caminho, ou se está tendo algum tipo de efeito colateral. Então, olha, ele realmente está com essa medicação ou com esse suplemento, mas tem efeito colateral. Olha, ou então está interagindo com outros nutrientes. Ou então o perfil dele detox não é tão ruim para ele tomar tudo isso de vitamina antioxidante. Porque, de repente, inclusive essas vitaminas que são antioxidantes, se tiver muito complexo B, pode alterar o perfil de metilação. Aí, quem entende de genética, quem entende de metabolômica, já vai conseguir identificar o cenário. Opa, metilação, opa, expressão gênica, isso muito me interessa. Eu preciso identificar porque isso pode, inclusive, estar associado com outras condições que, na verdade, seriam consequências e não a principal causa que aquele paciente ele veio no consultório. Então, quando a gente olha para o perfil de genético, metabolômico, de microbiota, e aí eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho mais dessa microbiota, nós utilizamos essas ferramentas realmente como auxiliares. No momento mais propício, a gente não tem um consenso mesmo. Olha, utilize na 23ª consulta. Não existe isso. Às vezes o paciente ele já vem com o exame e eu sempre oriento os pipelines a tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes o paciente vem na primeira consulta, você não sabe se ele toma café da manhã, porque ele não respondeu o questionário direito. O questionário foi até enviado, mas ele não respondeu direito, não deu tempo, foi muito corrido. Você ainda tem várias dúvidas sobre quantidade, horário. Então, é o momento de você conhecer o paciente. Eu sempre falo assim: primeira consulta é consulta para você conhecer o paciente. Ah, mas ele veio com 20 mil exames. Então, marque 20 mil encontros para que você consiga explicar em cada encontro a pergunta que ele tem sobre aquele exame. Porque se você não pediu e ele fez, então, uma coisa de cada vez. É importante, muito importante. Principalmente exames que, como genético, que não vai mudar. Então, dá para esperar um pouquinho mais. E algo que é muito importante. Estava lendo essa semana, né, para estudar um pouquinho para Chromatina Class na segunda, sobre tireoidite Hashimoto. E aí estava vendo vários artigos falando sobre o link entre intestino, e aí nesse caso, né, o intestino e a tireoide, né, que existe um link importante, que aí tinha até uma figura bem bonitinha, que falava do leaky gut, que é aquele intestino gotejante, aquela translocação bacteriana, a resposta inflamatória, né? Porque quando a gente pensa em doenças autoimunes, a gente pensa nessa resposta inflamatória e toda inflamação tem uma atividade importante do sistema imunológico, Isso. não é? Então, seja fisiológica, seja ela patológica. E aí, Selma, como que você, dentro da sua prática, dentro de tudo que você estuda, como que você vê realmente a saúde intestinal? Assim, se você pudesse colocar em ordem de prioridade, onde que viria essa saúde intestinal? E pensando também na resposta dos É, pacientes, né?
para a gente chegar na saúde do intestino, a gente primeiro precisa passar pela saúde da digestão, né? Então, a gente Tá. tem que ter uma digestão eficiente. Então, a digestão eficiente começa pela mastigação. Então, é super comum na nossa prática clínica, não sei você, mas pelo menos a minha, é muito comum das pessoas falarem para mim, quando eu pergunto, como você mastiga? Você mastiga rápido, devagar? Tem vezes que eu nem vejo. Mastiguei. Quando eu vi, já terminei de comer, nem vi se mastiguei ou não. Então, é super comum ouvir isso. Então, primeiro mastigar com atenção, mastigar devagar, não ficar assistindo TV, olhando o celular no momento da alimentação. E nesse estômago, quando esse alimento chega no estômago, o estômago tem que ter um ambiente eficiente para fazer uma digestão eficiente. Então, várias coisas vão contribuir para. Então, hormônios, o estresse, o local que você está comendo, enfim. Por que isso importa? Porque se você não fizer uma digestão eficiente, vai alimento sem estar digerido para o intestino. Alimentos não digeridos não vai servir mais de alimento para você, vai servir de alimento para a sua microbiota. Só que dependendo do que você está comendo e não está digerindo, pode alimentar quem não deve crescer. E como a Tatiane perguntou, né, em relação à saúde intestinal, então, a autoimunidade, como eu falei antes, em relação ao processo inflamatório, então, se você tem uma microbiota desequilibrada, que a gente fala desbiose, embora esse termo ainda está um pouco polêmico, né, porque desbiose quer dizer desequilíbrio, mas eu tenho o que para comparar? Existe um padrão ouro para eu comparar? Se não existe um padrão ouro, como é que eu vou dizer se a pessoa está em desequilíbrio ou não? Mas, enfim, o desequilíbrio da microbiota, ele vai, por exemplo, algumas bactérias, elas, na fermentação do alimento, elas estimulam algumas toxinas pró-inflamatórias, algumas proteínas pró-inflamatórias, por exemplo, como a interleucina 6, que é altamente inflamatória. E essa interleucina 6, 70% do sistema imunológico está no nosso intestino. E essa interleucina 6 faz com que aumente muito mais o TH17, que é o relacionado com doenças autoimunes. Isso acontece também no intestino. Então, o gatilho para uma autoimunidade, o intestino vai participar direto ou indiretamente. Então, ter uma saúde intestinal é primordial na autoimunidade. Inclusive, o intestino é um dos pilares, né? Para a busca, por exemplo, ou da prevenção, prevenir autoimunes, ou da busca da remissão. Então, a gente tem a primeira coisa que tem que ver é intestino. Eu falo intestino, digestão e intestino. Até eu atendi uma paciente, aí ela mandou assim uma mensagem: você trabalha com modulação intestinal? Aí eu quase que, né? Eu diria assim. Teve uma que entrou em contato comigo também, aí falou assim, como é que é? O DNA, a dieta do DNA das bactérias, alguma coisa assim. Eu sei que tinha DNA das bactérias intestinais, DNA do intestino, acho que era DNA do intestino. Eu achei tão engraçado, assim, né? Eu achei curioso. Mas é muito importante, né? Por quê? Porque aí, como a própria Selma comentou, você tem ali a característica, você tem muito bem documentado na literatura quais são os sinais e sintomas que são esperados para uma determinada doença autoimune, mas quando você tem esse paciente na sua frente, ele pode ser ali um conjuntinho de fatores além do que está ali na literatura. E aí a gente precisa entender, porque tem resposta inflamatória, beleza, ok. Isso é básico para toda doença autoimune. Mas, de repente, ele tem muito mais sensibilidades. Sensibilidade a vários alimentos, ele tem oscilações emocionais muito mais importantes, ele pode vir muito polimedicado também, e isso influenciar na capacidade de detox, na capacidade de antioxidante. E aí isso vira um caso muito mais complexo do que simplesmente, vamos só suplementar esses nutrientes e mandar para casa. Não é só sobre isso, muito além. Muito além. E aí, quando você pega, por exemplo, um exame, como esse exame aí de avaliação da microbiota, você consegue identificar exatamente a relação entre os filos, consegue identificar quais são essas bactérias. Tá, tudo bem, eu sei que tem uma resposta inflamatória, eu sei que ela é importante, mas quais são essas bactérias que estão em mais evidência, né? Então, isso é importante para a gente também entender porque essas bactérias são influenciadas pelo ambiente que esse paciente vive,
todo o perfil que ele consome, tanto pelo ambiente quanto pela exposição que ele tem em relação ao alimento, a forma como, por exemplo, se ele foi amamentado, se o parto dele foi um parto normal, se foi um parto cesáreo. Eu sei que a placenta ela já tem essa microbiota, tudo isso influencia, mas todo o curso de vida do indivíduo influencia, né? E é o que a Selma comentou que é muito importante também. E aí eu já vi casos assim, tá tudo bem, o paciente tá melhor dos sintomas, top, tá maravilhoso. E a Selma comentou algo interessante. Até mesmo para remissão, eu preciso continuar cuidando desse intestino e de toda a função de digestão, né? De todo o trato gastrointestinal. Ok, mas aí quando tá tudo bem, o que a gente faz, né, Selma? A gente esquece, né? Ai, tá Só um tudo pouquinho, bem, só um nossa, que pouquinho. maravilha. Só hoje. Os marcadores estão bem, acho que eu mereço, né? E aí vem, de repente, algo inesperado. E aí isso se torna muito mais prejudicial, porque imagina, a gente dessensibilizou esse sistema imunológico, porque querendo ou não, como ele estava muito ativado, e aí a gente tem que falar para ele, calma, tá tudo bem, vamos controlar com esses nutrientes, né? Se ele também toma medicação, às vezes um paciente que toma ali um imunossupressor também, então é muito particular mesmo, né? E aí a gente dessensibiliza e de repente ele volta a consumir tudo e o corpo não está preparado. E aí isso pode causar um efeito rebote muito, muito pior. Então, por isso que às vezes conhecer o perfil genético, por exemplo, às vezes ele nunca se queixou, ele nunca se atentou que ele tem uma determinada sensibilidade ao glúten, porque ele não tem o clássico. O clássico é diarreia, o clássico é ter, né, alterações intestinais, mais para diarreia, tanto glúten quanto lactose. Mas às vezes, e eu já peguei casos assim também, ele sente dores articulares, que pode se confundir com outras alterações, como artrite reumatoide também. Ou às vezes ele também cursa com alopecia areata, né, que é aquela queda capilar difusa, principalmente meninos. Ou então ele cursa com enxaquecas. E ele acha que tá tudo bem, porque é só tomar um Uma analgésico fadiga que e melhora. acha que é da autoimune É, também. Pode ser do alimento. pode ser, pode ser. E aí, e é por isso que é tão relevante a gente comentar sobre esse assunto, porque é um assunto que cada vez mais está em evidência. E Selma, de acordo com os estudos, de acordo com toda a leitura que você faz, com certeza, por que a autoimunidade, as doenças autoimunes, elas ganharam tanta relevância nos últimos anos, né? Porque, por exemplo, quando eu estudei, eu estava relembrando, quando eu estava na faculdade, a gente falava de tireoide, por exemplo, eu não lembro de falar de tireoidite Hashimoto, doença de Graves, eu não lembro de ter falado isso, eu lembro do bócio, né? Ah, falta de iodo, bócio. E aí depois as coisas foram acontecendo e nos últimos anos, evidência, doenças autoimunes. Então, o que os pesquisadores eles falam a respeito dessa evidência? Né? Sempre existiu e não era diagnosticado, enfim, muito tardiamente, ou realmente o nosso sistema imunológico ele aguentou tanto como um mecanismo epigenético de adaptação que falou assim, olha, não, eu não vou mais aguentar e agora eu vou mandar um sinal para o universo. Eu vou falar para todo mundo que eu não tô bem. Então, o que aconteceu? Porque, querendo ou não, houve também, com certeza, né, mecanismos epigenéticos envolvidos. Teve toda a mudança na agricultura, na indústria, né, no estilo de vida das pessoas. Então, com certeza, teve uma influência epigenética. Mas, principalmente, o porquê que teve esse boom aí de doenças autoimunes? Tem alguma justificativa ou alguma hipótese? Afirmar, eu não tenho como afirmar, porque são várias teorias, mas o que eu posso dizer assim, estudando autoimune esses anos, atendendo pacientes autoimune, e sim, como você falou, sempre existiu. Algumas autoimunes já existia mesmo, mas o diagnóstico era muito difícil. Até hoje, eu tenho pacientes fazendo tratamento sem diagnóstico. Então, o médico, pelos sinais e sintomas, acredita que é tal
doença autoimune, não consegue fechar o diagnóstico, mas está tratando como autoimune. Tem pacientes que os médicos falam assim, tá dentro do espectro, não tem doença nenhuma, tipo assim, não consegue descobrir qual doença, mas sente uma fadiga excessiva, uma dor articular, a gente fala assim, dentro do espectro autoimune, então trata como autoimune. Mas uma das explicações que eu vejo os cientistas falando, a primeira coisa é, antes a gente dizia que a doença autoimune era uma predisposição genética. Então, se você tinha predisposição genética de desenvolver autoimune, então com um gatilho você iria desenvolver aquela doença. Hoje já se fala muito em relação à exacerbação do sistema imunológico. Então, a gente está, como você falou, né? A gente está numa sociedade em que o alimento é inflamatório, tem muitos alimentos com compostos inflamatórios. A gente está num ambiente que o ar tem compostos que agridem o nosso corpo. A gente está no sono. Hoje em dia, quando o paciente chega para mim, diz assim, Selma, eu tô dormindo, ai, que maravilha. Pronto, hoje eu recebi uma mensagem mesmo da paciente, Selma, eu comecei a tomar sol porque nas orientações que eu passo é para tomar aqui 5 a 10 minutos mais ou menos de sol por dia. Não é obrigatório. Claro que depende da autoimune, porque tem autoimune que não podem levar sol. Mas isso é uma recomendação. Aí a paciente fez e mandou mensagem. Selma, eu tô dormindo muito melhor. Como antes eu não dormia assim. A partir de que comecei a tomar o sol, estou dormindo maravilhosamente. Enfim, aí quase que eu explico o mecanismo fisiológico por quê, mas enfim, não dá em um WhatsApp. Mas são essas agressões que o corpo está sofrendo. Então, por exemplo, volto à digestão. Então, uma digestão eficiente. Quando você não faz uma digestão eficiente, vão partículas e proteínas que o sistema imunológico está ali. 70% do nosso sistema imunológico está no intestino. Então, as células estão ali. Elas não conseguem, elas leem aquele pedacinho ali todo dia, todo dia, todo dia. O que é isso? Opa, isso aqui não faz parte da tireoide dela, não faz parte do músculo dela. É um invasor, vamos atacar. A inflamação. Eu estava lendo essa semana a FDA, né, que é uma, uma empresa dos Estados Unidos que determina os alimentos, né, que colocou o gergelim. Agora vai entrar como um alimento altamente alérgeno, né? Então, por que o gergelim, como a soja, como o trigo, como o leite de vaca? Então, por que o gergelim? Não é só o gergelim, não. Qualquer alimento pode causar uma resposta inflamatória se a pessoa não digerir bem. Pode ser um ovo, pode ser uma carne bovina, pode ser uma tomate, pode ser um alface, pode ser um feijão, pode ser um arroz. Né? Aí eu até brinco com os pacientes quando eu digo que esses alimentos podem ser inflamatórios. A gente vai comer o quê? Né? Vai viver de luz e ar. O ar tem alumínio, é inflamatório. Então, isso. Mas qual é a estratégia, então, que você usa para identificar melhor essa digestão? Ok, pergunta sobre a mastigação, mas tem um exame específico que a gente pode, inclusive, de repente está um paciente por aqui, nunca fez esse exame, nem sabe que existe. Tem algum exame que você geralmente pede ali, às vezes até na primeira consulta, né, para realmente falar, olha, vamos identificar a partir dos resultados, aí a gente toma uma conduta XYZ. Mas só para fechar antes a frase, então, você que ouviu isso em relação aos alimentos inflamatórios, não vou comer mais nada agora que é tudo inflamatório, também não é assim, tá? O mais simples possível, o que você comer mais natural possível, mastigar bem, comer num ambiente adequado. Como eu recebo pacientes que dizem que comem em pé, por exemplo, no trabalho, não tem nem tempo de sentar, comem em pé. Como eu já recebi pacientes com depressão que dizem que comem chorando, né? Então, essa digestão já não vai ser tão eficiente. Mas existem os sinais e sintomas, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem um desconforto, tem gases, tem distensão. Mas eu tenho pacientes que não têm esses desconfortos, mas mesmo assim não me garanto que tem uma digestão eficiente. Um dos exames mais simples que a gente tem é que existe um modelo dele do simples ao complexo, que é o coprológico funcional de fezes. Então, tem o simples e tem o bem completão.
né? Então, eu peço geralmente o mais simples, porque eu quero saber o que a pessoa está digerindo. A pessoa está digerindo carboidrato, a pessoa está digerindo gordura, a pessoa está digerindo proteína, e se está digerindo, está absorvendo. Então, o exame coprológico funcional, ele diz mais ou menos isso, e eu entendo um pouco como é que está essa digestão do paciente, né? E o uso de estratégias para Uhum. ajudar na digestão. Eu até recebo pacientes sem, tipo assim, sem queixas de gases, sem queixas de digestão, e eu coloco, por exemplo, enzimas digestivas para ele. Aí eu coloco assim, otimizar a Ó, digestão. Aí a pessoa diz, ah, Selma, mas eu não tenho nenhum problema de digestão. Você sabe, você não sabe, e outra coisa, as enzimas digestivas já têm embasamento científico em relação a ajudar na autoimune. Saiu agora há pouco, né? Agora não, né? Foi o ano passado. As enzimas digestivas ajudando nas estereotipias dos pacientes com autismo. Então, claro, cada caso é um caso. Eu já vou entrando aqui com as estratégias. Mas, enfim, são coisas que, assim, eu vou juntando. Ah, mas no coprológico não deu nada, mas aqui tá tendo isso. Ou tem coisas também tem exames também que falam em relação a o que a pessoa está tendo reações a algum alimento. Então, por exemplo, os exames de alergias, os IgGs. Então, a pessoa come tomate. Então, a pessoa não digere bem porque a pessoa geneticamente tem algum polimorfismo que não tem a enzima que degrada a proteína do tomate. Então, a pessoa vai reagir ao tomate. Então, e assim pode ser com ovo, e assim pode ser com outros alimentos. Então, a gente vai juntando os exames possíveis. E outra coisa também, aqui a gente falando, que já está quase pertinho de terminar, eu não posso esquecer de falar isso, que algumas pessoas chegam com angústia no sentido de dizer assim, Selma, eu não tenho condições de fazer esses exames. Eu não vou, uhum. entendeu? Então, E aí? como eu sempre falo para os pacientes, exames são ferramentas. Então, a gente tem estratégias. É como você, né? Eu aprendi com a Tati e eu sempre repito isso para os meus pacientes. Os exames são GPS. Então, a gente tem caminhos. Então, as ferramentas indicam os caminhos. Mas se eu não tenho o GPS e eu quero chegar num lugar, eu vou chegar. Então, se você, por exemplo, que está assistindo essa live ou que vai assistir essa live, eu já pesquisei esses exames e eu não tenho condições, então nem vou na Tati, nem vou na Selma. Não, não é assim. Entendeu? Então, Não. inclusive profissionais que estão assistindo também, né? Essa live que vai assistir. A gente tem que, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela estava com cisteína baixa. E eu solicitei o exame de metabolômica e ela tem autismo, então eu poderia dizer assim, a homocisteína dela tá por causa, ela tá hipermetilando, né? Então, no metabolômica me mostrou que Uhum. não é uma hipermetilação, pelo contrário, ela está usando a homocisteína na via de produzir a glutationa, porque está com muito estresse oxidativo, porque ela estava contaminada com um composto químico que foi usado na residência dela. Então, aí eu já recebi, aí quando eu recebo outros pacientes parecidos, aí eu já vou olhar outros marcadores. A pessoa não tem um exame de metabolômica, mas espera aí, esse marcador aqui, como é que tá? Será que não é essa rota bioquímica e não a hipermetilação? E assim com outras coisas também, a gama GT, por exemplo, a gama GT alta é um dos indicadores se a pessoa está usando muita glutationa, né? Então a gente aprende a trabalhar com os pequenos detalhes. Eu tenho um Ferrari, mas eu também tenho Fusca e eu sei andar com os dois. Mentira, não sei andar com Ferrari não, que eu nunca dirigi um Ferrari e nunca dirigi um Fusca. Tá. Mas eu tô, espero que vocês não tenham entendido. A gente quer chegar no caminho, a gente a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De trabalhar com o simples, trabalhar com o complexo, mas também trabalhar com o simples e muitas vezes o simples também. Funciona. Nem que demore mais um pouquinho, muitas vezes vai demorar um pouquinho mais, mas o mais importante é continuar, é ter essa consistência. A gente fez um juramento quando a gente se formou e a gente jurou que a gente ia utilizar todas as ferramentas que estivessem ao nosso alcance para ajudar o próximo, né? Para fazer realmente o bem para o próximo. E eu não posso, de forma alguma, indicar somente uma ferramenta, porque não é verdade, não existe só uma ferramenta. E isso, inclusive, é visto como
algo eticamente incorreto pelo nosso conselho. Então, cuidado, muito cuidado, né? Eu tava olhando aqui do ladinho, Selma, que a gente recebeu uma pergunta aqui da Marisa em espanhol, aí eu fui conferir a tradução, né? Então, que ela perguntou sobre o gergelim, que é altamente inflamatório, né? Ela fez essa pergunta, por que o gergelim é considerado altamente inflamatório? Mas é para quem realmente não consegue fazer a As digestão proteínas. e para quem realmente tem essa necessidade, né? Porque Por hoje isso. os estudos falam em proteínas resistentes. A gente já lê assim, proteínas resistentes. Então, existem algumas proteínas e alguns alimentos que algumas pessoas não conseguem digerir totalmente essas proteínas. Então, se não digere bem essas proteínas, ela fica causando reação de sensibilidade e processos inflamatórios. Então, é isso. Mas isso é muito individual. Muito individual. E algo que me passou agora pela cabeça, porque com certeza as enzimas digestivas elas podem nos ajudar, mas o paciente não pode ficar refém. Ah, já que tem, deixa eu comer, porque depois eu tomo antes, já que tem a enzima, não é? E aí o que acontece? Começa realmente a promover alterações nessa resposta imunológica. Porque toda vez que eu dessensibilizo para que eu tenha menos ativação, menos sinais e sintomas, e eu exponho, isso pode ter um efeito rebote importante. Então não adianta ficar se apoiando só nas enzimas. Porque às vezes a pessoa pode pensar isso também, né? Ah, já que eu tô Vou tomando a comer queijo. lactase, Ou eu vou posso tomar leite. comer o que eu vou tomar leite. Não é bem assim, gente. Isso é importante, tá? Muito importante. Porque às vezes a cabeça pode até funcionar dessa maneira. E a gente tem várias opções, opções que são muito boas, opções que não são tão boas assim, por isso que vale a pena conversar com um profissional. Deixa eu abrir aqui para ver se o pessoal tem mais comentários. A Marisa agradeceu aqui a resposta. É que eu tava realmente, eu fui ver, né? Eu fui ver, ai, gente, será que é isso mesmo? Então, deixa eu ver. E algo que é muito importante, né? Que eu vejo muito a Selma como muito estudiosa do assunto, muito criteriosa também com os pacientes. Então, sabendo que cada paciente tem a sua particularidade, sabendo que cada exame importa, cada resultado importa, como esse achado. Então, por exemplo, você viu que estava com uma homocisteína mais baixa, geralmente como que a gente pensa, né? Como que essa homocisteína ela pode ser, por exemplo, ativada? Então, tudo vem a partir da alimentação, por exemplo. Vem lá a partir do consumo de proteínas, que tem metionina, que é um aminoácido essencial, e aí entra dentro do ciclo para ser metilada em homocisteína. E aí, dentro desse ciclo, ela pode ser levada para o ciclo do ácido fólico, passa ali pela B12, pelas proteínas que também envolvem a B12, B9, a betaína, a colina, então tá todo mundo ali envolvido, mas ela tem que voltar, tem que ser remetilada, não pode ficar em excesso. Ficar em excesso é risco cardio, risco para trombose, olha só como é importante. E se ela tiver baixa, no caso da Selma, da paciente, pode ser que ela esteja sendo desviada para formar glutationas com a ajuda da B6 ainda por cima. Então, o corpo dessa pessoa está utilizando muita B6. Muita B6. Imagina se ela tem uma alteração genética que já dificulta a utilização de B6, o corpo dela precisa para formar glutationa, que é uma enzima antioxidante, uma enzima importante no processo detox. E com certeza isso sobrecarrega fígado, isso sobrecarrega intestino. Com certeza, com certeza. Então é o todo. E é muito importante falar que é o todo para o paciente, porque trata-se realmente de um passo de cada vez, né? E realmente toda essa estratégia, ela demora um pouquinho mais. Não adianta o paciente falar que uma consulta é o suficiente, que não é, gente. Que não é. Ó, tem muitos pipeliners aqui, gente, agora que eu tô vendo. Ó, a Alessandra tá aqui, Alessandra, nossa Inclusive, você fez uma pipeline. pergunta aqui, ou uma pergunta não, uma afirmação, que eu estava lendo exatamente um artigo sobre isso, microbiota bucal, tendo influência na autoimune, né? Relaciona as bactérias da boca com Hashimoto e artrite reumatoide. Sim, muito. Por quê? Porque a microbiota bucal influencia na microbiota intestinal. Então,
Na verdade, existe esse link, né? Que aí, ó, o Alessandro, aproveitar que o Alessandro tá aqui, né? Já fala aí, ó, link dessa microbiota aí de, como você estava falando de Hashimoto, de tireoide com a microbiota. Então, esse link é muito importante. E hoje tem link para tudo, né, da microbiota. Tem link de E, tudo, né, da e microbiota. interessante o Muito bom. exame de Agora, microbioma, por exemplo. É para ver essa questão de estômago, como é para ver esse estômago está eficiente, esse pH, porque para ter digestão, o pH tem que estar eficiente. Quando a gente faz o exame de microbioma e aparecem bactérias da microbiota bucal no intestino, que não é comum, por exemplo, né? Então, opa, por que aquela exato. bactéria está lá no intestino? Então, o que que falhou? Era para estar na boca. É comum da boca, e porque está em grande quantidade no intestino. O exame de microbioma ajuda bastante também a ver essa questão. E às vezes é só melhorar a higiene, é só melhorar Quem as idas ao dentista, quem tem né? inflamação na Às gengiva, vezes, cuidado. As bochechas com óleo de coco. às vezes várias dicas. E às vezes é um negócio tão simples, né, gente? Tão simples, mas que pode fazer toda a diferença. Então, por isso que eu amo estudar nutrição de precisão, a medicina de precisão, porque ela integra, ela reúne, ela abraça, ela acolhe todas as especialidades para ajudar uma única pessoa. Imagina só a gente falando com um dentista. Na época que eu me formei, imagina que nunca tinha nem passado pela cabeça de nutricionista e falar com um dentista, a não sei que o paciente tivesse algum problema de mastigação, enfim, ia falar com fono, enfim, ia falar com outros profissionais. Mas, exatamente, é o que a Gabi colocou. A saúde bucal, muitas vezes, a higiene fica esquecida. E realmente é isso. E às vezes o paciente autoimune tem aquela fadiga toda, aquela dor toda que ele sente, e às vezes o que está faltando é essa manutenção no dentista, gente. Olha só como é importante. É muito importante, né? Raspar a língua, a Vânia comentou, raspar a língua. Olha, gente, a Glaucia falando aqui que ela sofria bastante com gengivites. Uau! Então, isso é muito importante, muito, muito importante. E, Selma, já que a gente está nos nossos últimos minutos, queria que você comentasse aqui com o pessoal como que foi colocar a nutrição de precisão dentro da sua prática, fazendo um balanço entre antes e depois da nutrição de precisão para a sua prática. O quanto que os pacientes eles conseguiram conquistar de mais resultados, né? Hoje, você que é um dos destaques aí de Recife para o mundo, né? Mas o quanto que os pacientes eles conseguiram conquistar mais saúde mesmo, né? Não estou falando nem de nada além do que a gente precisa, que é saúde. E qual que foi o papel da nutrição de precisão para sua abordagem realmente favorecer a saúde dos pacientes? Hoje eu estava assistindo uma aula de bioquímica. É porque para trabalhar com nutrição de precisão tem que fisiologia bioquímica, né? E o professor falou assim: se você quer ajudar as pessoas, você tem que ter conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, como você vai ajudar? Então, quanto a gente, assim, eu sempre falo, né, dos grupos de estudos. Nossa, eu pensei que quando eu terminasse a faculdade eu não ia estudar mais, não, era só trabalhar. Mas, pelo contrário, hoje eu já estudo, eu estudo muito mais do que eu estudava na faculdade e a sensação é que quanto mais eu estudo, menos eu sei, porque eu tenho que aprender mais e mais e mais. Então, quanto mais conhecimento, mais eu posso ajudar os pacientes. Então, é isso que acontece na minha prática clínica. Então, a evolução, né, ontem eu estava olhando um plano alimentar que eu dei a um paciente no ano 2019. Aí eu vou atender ele depois de amanhã, aí eu estava olhando, eu disse, meu Deus, que diferença. Né? Então, o conhecimento faz isso. Quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente tem como ajudar. Então, essa é a minha, vamos dizer assim, minha oração, né? Eu peço a Deus sempre sabedoria, e a sabedoria traz o conhecimento para poder fazer a diferença na conduta
do paciente, seja uma conduta mais simples ou mais complexa, mas que sirva para ele, que faça diferença na vida dele, que ele venha, como eu atendi uma paciente mesmo, ela disse, Selma, há 7 anos que ela estava com uma diarreia, ela tinha 7 a 8 episódios diarreicos dia. Ela, há 7 anos eu já fui em vários médicos e nutricionistas, e essa diarreia não passava. Eu já fui, inclusive, a um médico que está fazendo uma pós em um dos hospitais bem famosos aqui no Brasil, que eu não vou falar aqui, né, o nome na live, e os professores não conseguiram fazer. E ela é minha paciente há 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio. E ela disse, Selma, eu não vou deixar você, porque você, em 1 mês, eu não tinha mais diarreia, né? Então é Uau. isso, é fazer a diferença na vida da pessoa. Pronto, eu atendi agora antes de 28, se eu não me engano, dezembro, que foi a penúltima paciente do ano, e que assim foi, eu disse, pronto, Senhor, esse ano, apesar de que já tive vários durante o ano, mas esse tipo assim, veio para fechar. Eu atendi ela há 6 meses, foi no mês de junho. E a gente terminou a consulta, ela chorando, eu anotei até no. É porque eu anoto, né? Paciente chorou. Aí eu anotei assim, paciente chorou pedindo ajuda. E eu me lembro que ela dizia assim, Selma, me ajuda. E ela, quando eu atendi ela agora em dezembro, ela um sorriso. Foi outra pessoa. É só Selma? Não, não é só Selma. É uma equipe que está ali por trás. É o médico, é o psicólogo, é o educador físico, é um conjunto de profissionais que trabalha para aquilo. Mas eu disse para ela, olha, eu tenho não vou falar a palavra orgulho, não. Mas, assim, eu me sinto privilegiada de fazer parte dessa equipe e fazer a diferença na sua vida. Então, é para isso que eu busco conhecimento, é para isso que eu busco estudar os exames da nutrição de precisão, né? Para poder fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? E é isso. Maravilha. E algo que faz a diferença, né? É a vontade da pessoa, tanto da paciente de buscar mais uma vez. Ela já passou por vários outros, né? Mas ela foi mais uma vez. E colocar em prática, porque às vezes você tem algo lindo, mas não coloca em prática. E é até funcional, porque a pessoa pensou em você, pensou nos seus horários, pensou naquilo que te agrada, mas você não coloca em prática. E o do próprio profissional também de querer se doar, compartilhar, contribuir. Então, a gente vê muito, né? Eu vejo muito aqui. Tem muito conteúdo disponível, mas nem todo mundo está disponível para os conteúdos. E aí, às vezes, querem somente títulos, e não é sobre isso, né? Eu acredito muito que cada um tem um propósito grande aqui nessa terra, né? E um dos propósitos que os profissionais da área da saúde têm é de cuidar de outras vidas. E se você abraçou esse propósito, entendeu que esse propósito é seu, ele vai ser aquele alvo maior que todos os dias você vai percorrer para alcançar. Porque não depende do clima, não depende do governante, não depende, sabe, das estações, não depende, depende de você, da sua vontade, da sua disposição e da sua generosidade também, porque querendo ou não, é uma generosidade poder compartilhar, às vezes, uma diquinha que você faça, sabe, algo que você compartilha nas redes sociais, às vezes as pessoas falam assim, né, esse final de ano, eu saí de mini férias com os primos mais novos, e aí eles falaram assim, porque a Tata, me chamam de Tata, né? A Tata virou blogueira. Eu fiquei pensando, né? Aquilo me veio assim como uma reflexão. Porque tava todo mundo brincando e tal, e eles são jovens demais, não entendem o que a gente faz. Não, não é sobre isso. É sobre você estar realizando e cumprindo um propósito pelo qual você foi chamado. Nós fomos chamados. Então, não pare, Selma, não pare nunca de compartilhar aquilo que Deus te entregou, porque isso vai fazer com que muitas vidas, assim como essa moça, assim como você tem vários relatos aí, também ganhem mais esperança, muito mais qualidade de vida. E eu falo isso para todos os pipelines. Não parem, não esperem o sol, não esperem a chuva, todos os dias um pouquinho. Porque se a gente fizer todos os dias um pouquinho, a nossa colheita está sendo semeada.
E um dia vai chegar esse tempo de colheita. Então, o meu desejo para você é que esse ano seja um ano de muitas colheitas, de muitos frutos. Porque eu tenho certeza que a semeadura ela foi feita lá atrás. Não é instantâneo. Todo fruto tem um tempo certo. Talvez um fruto nesse tempo você vai colher nesse tempo e outros lá em outros tempos. Mas a gente não pode parar. Então não pare com o seu trabalho. Não pare e assim, com elogios ou com críticas, não pare. Continue. Continue porque você nutre vidas, está no seu DNA nutrir vidas, esse é o nosso tema principal, está no nosso DNA nutrir vidas, e eu tenho certeza que com todo, sabe, tudo que você consegue ali entregar para o paciente, esse paciente consegue voltar como um simples sorriso, é tudo que a gente precisa. É saber que ele está bem, é saber que ele cumpriu, é saber que ele se esforça, é saber que os sintomas foram melhorados, é saber que o investimento que ele fez naquele exame foi realmente um investimento que valeu a pena, porque eu fui, eu estudei, eu conversei, eu discuti, e é sobre isso, é sobre vidas. Não é sobre, eu olho para o paciente e vejo uma doença autoimune nele. Não, eu vejo uma pessoa que precisa da minha ajuda. E eu vou dar o meu melhor para ajudar. Não que eu seja especial ou que eu seja... Não, não é sobre isso. Não é sobre mim. Mas é sobre o que eu faço com aquilo que eu tenho. Então, que você continue sendo esse canal de bênção na vida das pessoas. É o meu desejo para você, é o meu desejo para todos os pipeliners que estão aqui. E que você continue também compartilhando com a gente, né? Suas experiências. Porque, gente, eu mando tanta mensagem. Essa mulher, ela me responde. Mas eu queria muito agradecer mesmo, do fundo do meu coração. Iniciamos esse ano com chave de ouro, hein, gente? Com chave de ouro. Estou muito feliz, verdade. Quem não acompanha a Selma ainda, por favor, acompanhe. Ela é maravilhosa. Ela tem um canal no YouTube, tem curso também dela, curso para nutricionistas. Então, se você se interessou e quer saber mais sobre como acompanhar esse paciente, como realmente ter toda esse gabarito que ela tem, porque, gente, né, tem até, parece até algo muito clichê, mas se você quer atingir uma determinada meta, atingir um determinado resultado, ande com quem já está lá. Faça com quem já está lá. E é tão lindo porque, assim, é tão genuíno, é tão maravilhoso, porque a gente compartilha, a gente se doa, a gente vai lá, a gente faz, a gente cumpre, e só tem coisas boas para vir. Então, só desejo coisas boas para você. Você sabe que você mora no meu coração, assim como cada pipeliner também. Mas falando especificamente para você, não sei por que me veio isso agora. Não pare. Continua. Continua. Tá bom? Que com certeza os frutos já estão chegando. Amém. Tá certo? Eu tenho que ouvir mesmo, viu? Eu amei, eu vou falar para você no direct para o que era. Ai, meu Deus, no direct. É resposta de Deus. O que você falou aí. Não. Então vamos lá, hein? Vamos lá. É exatamente isso. Vou falar no direct para você o que era. Às vezes. Então não para, não para. Se você tá por aqui, se você vai ver depois, prepare, porque esse ano a gente vai ter várias novidades. Prepara o coração. Eu não vou falar muitas coisas, não, mas se prepara, porque esse ano os pipeliners vão brilhar mais ainda, mais ainda. Ai, que demais, que demais. Muitas mensagens carinhosas. Gente, Selma, muito obrigada do fundo do meu coração. Pipeliners, pela presença de todos. O ano já tá começando, daqui a pouco vocês vão receber, vários convites meus, tá bom? Ó, Laureano, eu quero ver o dia que eu fizer live com o Laureano. Onde esse homem vai estar? Será que ele estará na esteira? Será que ele estará em movimento? Ai. Muito bom, Selma. Beijo grande, beijo no coração, saúde, muita prosperidade para você, para a família. Que Deus continue abençoando o seu caminho. Que as portas se abram, que as comportas do céu se abram na sua vida, na vida de seus familiares. Amém. E estamos juntos. Estamos juntos. Beijo grande. Galera, beijo grande para vocês. Amanhã tem live também.
Amanhã a gente continua a live por aqui. A Selma também tem live toda semana. Continuem também acompanhando. Tá certo? Beijo grande, galera. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para Beijo, vocês. tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.